Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Michelson Borges e estive durante estes últimos 10 dias participando com você dos 10 dias de oração, 10 horas de jejum. Um programa muito abençoado da Igreja Adventista do Sétimo Dia em âmbito mundial, um momento em que nós paramos para refletir sobre temas importantes, para buscar comunhão com Deus, reavivamento. Eu ontem, na mensagem que expus na Igreja das Mangueiras, aqui em Tatuí, fiz uma comparação. Eu disse que participei recentemente de um programa Detox, em que houve uma mudança de dieta prescrita por uma amiga nutricionista, de início apenas usando sucos, depois alimentos crus, ou seja, um momento para redefinição, para reajuste de alguns detalhes na dieta. Objetivo: mais saúde, desintoxicação do corpo, perda de alguns quilinhos também. Talvez não seja o suficiente para mudar um hábito ou mudar hábitos. Dizem que precisamos de uns 40 dias, mais ou menos, para que uma mudança de hábitos se processe, para que um hábito ruim seja abandonado e um bom hábito seja adquirido. Mas todo período de mudança, quer sejam 40 dias ou mais, sempre tem que ter o começo, não é verdade? E esses 10 dias de oração, eles são, na verdade, uma proposta de mudança de vida. Não pare nos 10 dias, continue. A comunhão que você desenvolveu com Deus nesses últimos 10 dias, a busca pelo Espírito Santo, pelo batismo diário do Espírito Santo, a leitura, o estudo de textos inspirados da Bíblia, do Espírito de Profecia, devem continuar sempre, até o fim. Mantenha esses bons hábitos na sua vida. Busque a Deus todos os dias, pela manhã, à noite, permaneça em espírito de oração. O tema de hoje, redenção final. Nós temos aqui alguns textos bíblicos que nos fazem pensar no juízo de Deus, que estamos vivendo, como já vimos, durante o verdadeiro Yom Kippur, o dia do juízo no santuário celestial. Em breve, Jesus voltará e o juízo pré-advento terá se concluído, terá sido finalizado. Daniel capítulo 7, versos 9 e 10, lemos assim: Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. É interessante quando você estuda Daniel capítulo 7, estão ali os animais, as bestas atuando sobre a terra, mas para o fim você vê a atuação da ponta pequena, do chifre pequeno, que corresponde à besta do mar, esse poder religioso perseguidor, que mudou os tempos e a lei, que profere blasfêmias contra Deus. Nesse momento, Daniel, ele olha mais para o alto e contempla Deus no seu trono. É como se Deus estivesse dando o seguinte recado: sim, haverá tribulações, haverá dificuldades, esses poderes satânicos estarão atuando no mundo, mas eu estou no trono, eu controlo a história, eu levarei essa história do conflito ao seu desfecho, e quem estiver comigo será vencedor. Então, pense, imagine pela fé Deus em seu trono conduzindo tudo, Ele soberano, e nós seguros durante o juízo porque fomos perdoados por Jesus, lavados em seu sangue. Apocalipse 20, versos 11 e 12 mostram a mesma coisa que esses versos. Vi um grande trono branco e aquele que está assentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Sim, há registros precisos no céu. Nós precisamos ter nossos pecados perdoados para que nosso nome esteja limpo ali naquele registro. Vamos então aos comentários de Ellen White. No livro Grande Conflito, página 359, ela escreveu o seguinte: Os que estiverem vivendo sobre a terra quando a intercessão de Cristo no santuário celestial cessar, deverão estar em pé na presença de um Deus santo sem mediador. Suas vestes
devem estar imaculadas e o caráter liberto do pecado pelo sangue da aspersão. Mediante a graça de Deus e seu próprio esforço diligente, eles devem ser vencedores na batalha contra o mal. Enquanto o juízo investigativo prossegue no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra de purificação, uma obra especial de purificação, ou seja, de afastamento do pecado, entre o povo de Deus na terra. Essa obra é mais claramente apresentada nas mensagens do capítulo 14 do Apocalipse. Note que aqui é mencionada a purificação do caráter pelo sangue de Cristo, suas vestes, seu caráter, libertos do pecado pelo sangue da aspersão. Então é o sangue de Cristo que purifica o nosso caráter, que nos limpa dos pecados. E é dito que mediante a graça de Deus e o esforço pessoal, nós devemos ser vencedores na batalha. Então o nosso esforço consiste não em vencer sozinhos o pecado, porque isso é uma impossibilidade. O nosso esforço consiste em permanecer ligados a Cristo, em manter a comunhão com Ele. É ler a Bíblia mesmo quando não temos vontade. É orar mesmo quando não estamos motivados para isso. É ir à igreja mesmo quando talvez estejamos com preguiça. É pregar o Evangelho mesmo quando estamos desmotivados para isso. Vá sem motivação mesmo. Vá sem vontade mesmo. Com o tempo, Deus vai mudando o seu gosto, as suas preferências, a sua vontade. Nós precisamos realizar um esforço no sentido de estar onde Deus está, de fazer o que Deus pede que façamos, de manter uma atmosfera celestial ao nosso redor. Isso nós temos que fazer. E a consequência disso é termos uma vida cada vez mais santificada. Há pessoas que vivem um mau combate da fé, lutam contra pecados, fazem uma lista de pecados e se esforçam para vencê-los. A verdadeira batalha da fé, o bom combate da fé, é lutar, repito, para estar em comunhão com Deus. É permanecer unido a Cristo de maneira íntima, como essa semana, esses 10 dias, nos propuseram aqui. Porque junto com Jesus, você é vencedor. Separado dele, você é um miserável pecador. Não temos forças para vencer as tentações e tampouco os pecados por nós mesmos. Somente em Cristo nós temos poder para vencer. Não se esqueça disso. A graça de Deus, aliada à sua vontade, no sentido de viver uma vida de santidade. Registro preciso. As obras de cada pessoa passam em revista perante Deus e são registradas como manifestação de fidelidade ou infidelidade. Ao lado de cada nome nos livros do céu, estão escritos com tremenda exatidão toda palavra inconveniente, todo ato egoísta, todo dever não cumprido e todo pecado secreto, juntamente com toda hipocrisia dissimulada, advertências ou admoestações enviadas pelo céu e que foram negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, influência exercida para o bem ou para o mal, juntamente com os seus resultados de longo alcance, tudo é anotado pelo anjo relator. O Grande Conflito, página 404. Isso aqui deveria nos fazer tremer realmente, deveria nos fazer pensar seriamente em tudo que fazemos ou deixamos de fazer. As advertências que Deus nos envia, os apelos que Ele nos faz por meio de sua palavra, talvez num sermão na igreja, numa pregação, tudo isso são recados do céu para que nós vivamos uma vida de santidade. Oportunidades que desperdiçamos e poderíamos ter aproveitado, tudo isso será anotado nos registros celestiais. E se não nos arrependermos logo, pedimos perdão, infelizmente esses registros ficam lá e deporão contra nós. A advertência final, ela diz aqui no livro Recebereis Poder, página 311, que o fim de todas as coisas está próximo. Então, os mensageiros do céu devem ser vistos correndo de uma parte para outra, buscando por todos os meios possíveis advertir o povo dos juízos vindouros e apresentar as boas novas de salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A norma da justiça deve ser exaltada. Como podemos, sabendo de tudo que sabemos, ficar parados, inertes, enquanto multidões estão perecendo sem conhecer essa luz, essa verdade? Como podemos, sabendo que muita gente poderá se perder, ficar silentes, ficar em silêncio, conhecendo o que nós conhecemos? Então, realmente, precisamos
despertar, precisamos de um senso de missão mais aguçado e levar adiante essas mensagens que nós tão bem conhecemos, porque o fim se aproxima. O segredo de nosso êxito na obra de Deus se encontra na operação harmoniosa de nosso povo. Temos que conjugar esforços contra as dificuldades e os obstáculos, ombro a ombro e unidos pelo coração. Se os cristãos agissem de comum acordo, avançando como um único homem, sob a direção de um único poder, para a realização de um único objetivo, eles abalariam o mundo. Serviço Cristão, página 75. Você percebe por que Satanás tem investido tanto em criar dissidências entre o povo de Deus? Por que Satanás tem investido tanto em estimular pessoas a criar canais, redes sociais, usar as redes sociais para espalhar desconfiança, para espalhar críticas contra a Igreja de Deus? É porque Satanás sabe que se a igreja se unir, se o povo de Deus se unir, deixar de lado as diferenças, a crítica, a maledicência, as fofocas e ombro a ombro, unidos pela mesma mensagem, nós teremos poder para abalar o mundo, para terminar logo a obra e pregar o Evangelho em todo o planeta, a fim de que Jesus volte. Não sejamos enredados por essa armadilha de dissensão, de discórdia, de grupos que saem da igreja para atacá-la. Isso é obra satânica, é obra diabólica. Nós precisamos orar pela união do povo de Deus, pela união dos membros da igreja, para que possamos agir de comum acordo, como um exército mesmo. Imagine-se dentro de um exército, de uma tropa, metade das pessoas ali, ou 1/3 dos soldados, que seja, fossem para outro lado, desobedecessem às ordens e passassem a criticar o exército, a criticar a tropa, a criticar o capitão. Eles seriam facilmente derrotados pelo inimigo. E o diabo faz isso mesmo, ele divide para derrotar. Então não caiamos nessas artimanhas satânicas de dissensão, achando que Deus está guiando grupos paralelos, grupos desviados, grupos dissidentes, grupos que não trabalham em união, em unidade com a igreja, com o povo de Deus. Deus tem uma igreja na terra. Ela é a menina de seus olhos. Sim, como diz Ellen White, ela é débil e defeituosa, precisando de correção, e a mesma Ellen White diz que Deus vai corrigir tudo antes do fim. Eu creio nisso e eu permaneço então unido à Igreja de Deus e quero permanecer até o fim com esse povo que está proclamando as 3 mensagens angélicas e se preparando para a volta de Jesus. Façamos todos os esforços para promover a unidade e não a discórdia, não a dissensão, não a desunião do povo de Deus, porque é exatamente isso que o diabo quer. Esse último tema, redenção final, nos faz pensar seriamente no tempo que estamos vivendo, no fim do tempo do juízo celestial. Jesus está voltando em breve e precisamos de uma maior consagração, de mais santificação, de reavivamento espiritual. Que Deus nos ajude a buscar isso todos os dias, pessoalmente, em nossa família, em nossa comunidade, e assim uma reação em cadeia possa ser vista em toda a igreja. Jesus volta em breve. Precisamos pregar e nos preparar para isso. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tua infinita bondade e pelos apelos que tu nos fazes constantemente, de várias maneiras. Ajuda-nos, Senhor, a estar preparados para a tua breve vinda, ou, se for esse o caso, para dormirmos para este mundo e dormir preparados, morrer preparados para ressuscitarmos na volta de Jesus. Mas que estejamos prontos a cada dia, que nós entreguemos nossa vida a Ti, o Deus soberano, possamos fazer parte desse exército que vai proclamar a verdade presente para este tempo, o Evangelho que salva e as verdades bíblicas que transformam. Nós te agradecemos por esse período de oração, de comunhão, de reavivamento, que possamos alimentar e manter esses bons hábitos em nossa vida. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.